Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Antes de começar, eu quero lembrar a você que em 2005, em dezembro de 2005, o presidente Lula estava atrás de José Serra nas pesquisas, 7 pontos percentuais. A popularidade dele ainda estava baixa devido ao mensalão e ao longo de todo o primeiro mandato, a popularidade do Lula foi baixa. Em 2006, ele se recupera e tem a maior vitória de um presidente desde a redemocratização no Brasil. Ele teve quase 6 milhões de votos, a mais do que Geraldo Alckmin, mais de 60% dos votos válidos, e agora, minha amiga, meu amigo, tudo isso parece reproduzir. Pesquisa IPESP, divulgada hoje cedo, mostra que a popularidade do Lula já superou a aprovação do governo Lula, já superou a reprovação, a popularidade pessoal do Lula não para de crescer, enquanto a do bolsonarismo não para de cair. Inclusive a rejeição a Eduardo Bolsonaro é altíssima, o pai dele já está começando a criticar as ações dele, e na ONU, o Donald Trump, o que é que ele fez? Ele simplesmente pulou fora do assunto Bolsonaro, sendo que até então ele vinha dizendo que a razão das sanções é que ele queria chantagear o Brasil para que parasse o processo contra o Bolsonaro. Muito bem, o Eduardo Bolsonaro, ele está ilegalmente nos Estados Unidos. O visto dele venceu em agosto e saiu uma história recentemente de que o Eduardo Bolsonaro tinha recebido um green card dos Estados Unidos, mas não há absolutamente nenhuma confirmação disso, nem foi dado entrada no processo, e o Donald Trump, de acordo com as conversas que ele vai ter com Lula, e aí a gente tem que confiar na habilidade do Lula de se fazer conhecido, de se fazer apreciado pelas pessoas. Se Trump e Lula, Estados Unidos e o Brasil chegarem a um acordo que interessa para o Donald Trump, o bolsonarismo está lascado. A popularidade do Trump está caindo cada vez mais, eles têm eleições legislativas ano que vem, e o Trump teme muito essa queda de popularidade dele, que já atingiu agora em pesquisa que foi divulgada pela Associated Press ontem, dá conta de que a popularidade do Trump chegou a 33% de aprovação e mais de 50% de rejeição nos Estados Unidos. Então, ele não teve coragem, no âmbito da ONU, de dizer que estava chantageando o Brasil com o julgamento, para o julgamento de Bolsonaro ser arquivado e ele ficar impune, e está movendo tarifas, prejudicando os Estados Unidos com a falta de acesso a produtos baratos brasileiros, para ajudar um comparsa político dele. E agora, diante dessa situação, o Trump pode passar a se fingir de morto em relação ao bolsonarismo e, sobretudo, ao Eduardo Bolsonaro. Há quem diga que um pedido de extradição pode prosperar nos Estados Unidos, porque o Trump vai fechar os olhos, vai ficar na moita, né, fingir que está distraído e dizer, olha, isso não sou eu, isso é a justiça que vai ter que decidir. E há tratados de extradição entre Brasil e Estados Unidos. Vamos então acompanhar essas informações que eu selecionei para apresentar para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. A Casa Branca, ou pelo menos uma parte da Casa Branca, né, entendeu que a estratégia que foi lançada no 9 de julho, com as tarifas de 50%, e aí vieram as sanções, não deu certo. O presidente Bolsonaro foi condenado, ele inclusive caiu em algumas pesquisas, o presidente Lula ficou até mais forte,
e o Brasil não dava sinais de ceder em várias coisas e não tem um caminho claro o que existe para o ex-presidente Bolsonaro ser candidato no 26, que foi o objetivo declarado do presidente Trump, usar o poder dos Estados Unidos, o poder comercial e outras coisas para tentar levar a esse resultado. Não deu certo. A Casa Branca agora entendeu isso. O que é autofagia no sentido figurado? No sentido literal, é um processo de renovação das células do corpo. No sentido figurado, autofagia refere-se à destruição, ao consumo de si mesmo ou à desintegração de uma organização, grupo, sociedade ou indivíduo a partir de seus próprios elementos internos. A palavra de origem grega é usada de forma metafórica para descrever situações em que algo ou alguém se autodegrada ou se consome lentamente. E essa é a melhor forma de descrever o que está acontecendo com o bolsonarismo. Aqui, só como curiosidade, a pesquisa Datafolha de 15 de dezembro de 2005. Nessa pesquisa, o Lula terminava o penúltimo ano do seu primeiro mandato fraco, atrás de Serra nas pesquisas para a eleição de 2006, no ano seguinte. Qual foi o resultado? Lula é reeleito com mais de 58 milhões de votos e teve uma vantagem de 60,83% dos votos válidos e Alckmin ficou com 39%. Foi a maior vitória eleitoral de um presidente no pós-redemocratização. E em isso exatos 20 anos atrás, de 2005 para 2006. 20 exatos anos depois, de 2025 para 2026, está para acontecer a mesma coisa. O Bolsonaro, inclusive, já está se juntando ao coro dos que dizem que o Eduardo Bolsonaro está fora de controle, está delirando, e mandou recado a ele, que ele fala muito. E o Eduardo Bolsonaro está destruindo o Jair Bolsonaro. Ele financiou a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro está fora de controle. Ele criou um termo chamado eduardismo. Ele pretende governar o Brasil e se tornar uma figura internacional, uma grande figura histórica, sem perceber que ele nem para fritar hambúrguer serve. Bom, enquanto isso, a desaprovação à Câmara salta para 70% e o apoio ao STF sobe, já é maior do que a reprovação. O Pesquisa Pulso Brasil e PESP mostra que a aprovação do STF aumentou de 43 para 46 e a rejeição caiu de 49 para 45. Então, o STF está bem na foto, tem mais aprovação que reprovação. E a imagem da Câmara dos Deputados, a desaprovação subiu de 63 para 70 e a aprovação caiu de 24 para 18. A aprovação de Lula também, em outra pesquisa, Atlas, é de 50,8% e a desaprovação 48%. Ou seja, o Lula não para de crescer. E os bolsonaristas viam no Trump a última esperança. Mas, como você viu, ele já usou tudo que ele podia e não deu certo. Não funcionou. Na verdade, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Mas aqui no Brasil também não. Os bolsonaristas foram atrás, principalmente o Eduardo Bolsonaro, pedir para o Trump ajudar com essas sanções e ele não teve nem coragem de falar isso na Globo. Diplomatas veem ponto de inflexão em fala de Trump na ONU sem citar Bolsonaro. Em seu discurso de quase uma hora na abertura da Assembleia Geral da ONU, Trump não citou nominalmente Jair Bolsonaro e a omissão não passou despercebida por diplomatas que veem um ponto de inflexão em relação à carta enviada por Trump a Lula, dando um ultimato para parar de processar o Bolsonaro. Enquanto no documento o republicano classificou como vergonha internacional a forma como o Brasil estava tratando Bolsonaro, em sua fala na ONU ele nem falou do caso Bolsonaro, falou dos cidadãos americanos.
Então, isso está sendo visto como diplomatas ouvidos pontuam que é necessária cautela e defendem que seja feito um trabalho de base. Mas eles acham que o Trump está pulando fora do bolsonarismo. E o Lula vai usar a tática de aproximação com o Trump, não vai de peito aberto, mas vai usar as armas que ele tem para fazer política internamente. O Lula conseguiu aprovar tudo o que ele queria nesse terceiro mandato dele, num Congresso absolutamente hostil. O Eduardo Bolsonaro, a situação dele é vista no mundo inteiro como muito complicada juridicamente, só ele parece não enxergar. Na própria, aqui na Associated Press, diz que o encontro amigável entre Trump e Lula vai abrir caminho para um degelo nas relações dos Estados Unidos e o Brasil, e se houver uma boa relação, para o Trump interessa, que ele está muito mal nas pesquisas, né? A aprovação do Trump cai com a preocupação dos americanos com a economia gerada pelo tarifaço, inclusive ao Brasil. Então é bom para ele mostrar que está tentando se entender com o Brasil. A pesquisa mostra 41% de aprovação para Trump, abaixo dos 42% anteriores, e 54% acreditam que a economia está no caminho errado. E o desempenho do Trump, ele vem caindo fortemente, a aprovação. Cerca de 54% das pessoas entrevistadas disseram que a economia estava no caminho errado. Além disso, é o seguinte, e aí nós vamos para a análise que eu obtive aqui, que eu vou passar para você. Veja só, esse é o Tratado do Brasil, em 1965, de extradição. E esse tratado tem sido respeitado pelos Estados Unidos desde 1965, nós estamos falando aí há 60 anos, mais ou menos, né? O tratado vem sendo respeitado e analistas consideram que é absolutamente possível e até provável, em um cenário de distensão, o Eduardo Bolsonaro se dá mal e ser até extraditado. Ele está nos Estados Unidos desde março de 2025, com status de deputado em licença, mas sob investigação no Brasil. Ele tem feito lobby com Trump diretamente para sanções ao Brasil. A extradição é um processo judicial, Tratado do Brasil de 1961, na verdade é de 65, mas de 61 já tinha um outro tratado que foi ampliado. E exige dupla tipificação e não concessão por crimes políticos. Mas o presidente tem influência executiva e pode instruir o Departamento de Estado a não contestar, a fechar os olhos. Se o encontro previsto para a semana que vem entre Lula e Trump for positivo e focado em comércio e terras raras, como sinalizado, Trump pode optar pela neutralidade em relação a um pedido de extradição de Eduardo Bolsonaro. Ele pode se passar a ficar neutro nessa questão toda. Então, minha amiga, meu amigo, a autofagia dos bolsonaristas já custou a popularidade desse Congresso. Quanto mais esse Congresso vai para cima do Lula e comete barbaridade, tenta salvar o Bolsonaro, mais esse Congresso se desmoraliza. Os bolsonaristas estão se estapeando. O Eduardo Bolsonaro está brigando com o Malafaia, que está brigando com o Bolsonaro, que está brigando com o Tarcísio, que está brigando, a Michelle agora quer ser candidata. O Eduardo Bolsonaro diz que vai ser candidato, mesmo que o Tarcísio saia candidato. Ou seja, eles estão se dividindo, estão se autoconsumindo. A extrema-direita deve terminar 2026 arrasada e o Lula vai obter uma vitória esmagadora. É só esperar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.